Fala galera, beleza? Aqui é o Moisés do Estudo de Deus. Essa aqui é a nossa primeira videoaula sobre o curso de hebraico e alfabetização do hebraico. E a gente também vai estudar um pouquinho sobre a cultura judaica. Recebi bastante pedidos pelo site, nas redes sociais, para falar um pouco sobre o hebraico e sobre a cultura judaica. Então resolvi fazer esse pequeno curso aqui, esse mini curso, que você vai aprender a transliterar do hebraico para o português e automaticamente já aprender a traduzir. Essa aqui vai ser a nossa primeira videoaula. Vou explicar mais ou menos como vai funcionar o nosso curso, o nosso mini curso aqui. Vai ser a primeira videoaula tudo em slide e as próximas videoaulas, na segunda videoaula agora, na terceira e nas outras, aí eu vou escrever na lousa mesmo para vocês aprenderem como escrever o alfabeto hebraico. Então assim, o foco do curso é aprender a ler, aprender a transliterar e usar algum dicionário para traduzir a palavra. Vou procurar ser bem rápido nessa videoaula. Ela é um pouquinho chata porque tem bastante história, só que ela é necessária. Vamos então aqui começar a nossa primeira videoaula, começando pelo o hebraico. Qual é a proposta do nosso curso? Até o final de todas as aulas, você poder ler esse texto em hebraico e traduzir ele. Então, esse daqui, para quem não conhece o hebraico ainda, esse é um texto em hebraico. Então, está aqui um pequeno texto em hebraico, que é o Shema Israel. Isso que eles fazem até hoje lá em Israel, que é Senhor é nosso Deus. Isso é uma recitação que eles fazem, que é o Shema, e eles fazem isso até nos dias de hoje. Então, esse daqui é um texto em hebraico. Você consegue ler esse texto hoje? Você consegue traduzir ele hoje? Você consegue, parabéns, está no caminho certo. Se você não está conseguindo ler, compreender esse texto, fica tranquilo, que até o final desse nosso mini curso a gente vai aprender a traduzir esse texto. Então tá aqui, esse é um texto em hebraico, e como é a primeira aula, eu vou falar um pouquinho sobre o hebraico, cultura judaica, e passar um pouquinho da história dessa língua maravilhosa que é o hebraico. Então tá aqui um texto em hebraico. O texto em hebraico, ele é sempre lido da direita para a esquerda. Então começa aqui e vai indo. E quando chega aqui, ele pula para a linha de baixo. Então sempre o hebraico é da direita para a esquerda que se vai ler. Esses pontinhos que você deve estar vendo, fala, nossa, mas que pontinho estranho. Fica tranquilo que esses pontinhos aí a gente vai ter uma aula específica só para falar sobre esses pontos. Esses pontos a gente chama de sinais massoréticos, sinais vocálicos, porque o hebraico é um idioma que não tem vogal. Ó, vamos passar aqui um pouquinho para a história do hebraico. Então, assim, algumas características do hebraico. Primeira característica do hebraico, ele não possui vogais. Então, aqueles pontinhos lá servem para representar as vogais. Eles foram inseridos depois de quase 2000 anos depois do que a Bíblia foi escrita. Então, não tem vogais. Outra característica do hebraico, ele escreve da direita para a esquerda. Uma outra característica bastante importante para a gente entender sobre o hebraico, que ele não existe divisão de sílabas. Hoje no português, você está escrevendo casa aqui e acabou a linha, o que você faz? Você joga o casa para baixo, né? O asa, o sa, né? Então aqui já no hebraico não tem como. Se você começou a escrever uma palavra em hebraico e não deu para terminar ela, apaga a palavra e começa na linha de baixo. Então o hebraico não existe essa divisão de sílabas. Uma outra característica importante é a letra maiúscula e minúscula. O hebraico não tem letra maiúscula ou letra minúscula, contrário do português, que você tem lá a letra de forma, a letra maiúscula, a letra minúscula, tem todas essas variações. Já no hebraico, as letras seguem um único padrão. Vamos para o exemplo aqui, ó. Então aqui a palavra você, como o hebraico não tem, você fala assim, mas como que as pessoas aprendem hebraico sendo que não tem vogal? Como eles escrevem, né? Aqui é um exemplo nosso, brasileiro. Se você vê a palavra você, se você vê a palavra VC, essas duas letrinhas,
automaticamente você já vai traduzir você. Então o hebraico, ele é um idioma que tem que ser ensinado de pai para filho, de filho para neto e por aí vai. Você nunca vai conseguir aprender hebraico sozinho, se você não for um judeu. Então, se você pegar esse VC e apresentar para um americano, talvez o americano fale, nossa, mas o que esse rapaz está falando VC? Pode ser que ele não entenda. Então, se a gente explicar para o americano que VC significa você, aí ele fala, ah, tá legal, entendi. Então é a mesma coisa para o hebraico. Então tá aqui VC, significa você, né, para nós. O valeu, o famoso valeu, o beleza. Mesmo a gente lendo essas palavras aqui, não tendo as vogais, a gente sabe que essas letrinhas significam beleza, valeu e você. A mesma regra se aplica ao hebraico. Eles não têm as vogais, só que só com as consoantes eles conseguem identificar qual é a palavra. Vamos para o próximo. Aqui vem um pouquinho da história do hebraico. Alguns judeus afirmam que o hebraico começou no Éden. A língua que Deus escolheu para se relacionar com o seu povo, que é o povo judeu, lá no Gênesis capítulo 1, Adão e Eva, e no Gênesis capítulo 2, que começa a comunicação, a língua que Deus usou para falar, segundo a tradição judaica, foi o próprio hebraico. Então, o hebraico é uma língua muito antiga. Ele começou lá no Jardim do Éden. Deus escolheu o hebraico para se comunicar com seu povo. E logo após o pecado do homem, o hebraico ainda continuou sendo falado. Só teve um pequeno período da história que o hebraico não passou a ser a única língua. Passaram a ter mais línguas, que foi lá em Gênesis capítulo 11, quando houve a Torre de Babel e a confusão de línguas. A partir daquele momento, o hebraico passou a não ser mais a única língua, mas sim uma outra língua. Então essa é uma pequena história, né, do primeiro idioma que o homem falava. Segundo a tradição judaica, sim, o hebraico foi o primeiro idioma que o homem falou. Aí uma curiosidade legal sobre o hebraico. Os judeus, eles não tinham ainda o seu próprio alfabeto até nos tempos do rei Davi. Então, assim, durante o reinado do rei Davi, que foi estabelecido, ele falou assim, vamos fazer aqui um concílio e vamos criar a nossa própria escrita. Até antes de Davi, não existia, não tinha um alfabeto escrito. Eles falavam em hebraico, os judeus, só que eles não escreviam. O que eles escreviam na época era o quê? A língua dos fenícios. Então, até o reinado de Davi, não existia ainda uma forma deles se comunicarem com carta com a língua hebraica. A gente vai ver que daqui a pouco que o hebraico ele vem dos fenícios. É... Depois de um certo tempo, isso foi depois de Jesus, então teve a destruição de Jerusalém, que foi a segunda diáspora. Que aconteceu? Houve uma diáspora, o povo de Israel teve que sair da sua terra, e cada um desses povos foi para um lugar. Um pedaço de judeu foi para uma terra, um outro pedaço de judeu foi para uma outra terra. Cada judeu acabou indo para sua própria terra. Um foi para a Suíça, um foi para a Austrália, um foi para Roma. E sendo assim teve a diáspora, que foi quando os judeus se dispersaram. Isso no ano 70 depois de Cristo. Só que teve um outro movimento que fizeram com que os judeus voltassem para Israel. Já já a gente vai ver um pouquinho esse período. Então, durante esse período aí, criaram-se os sinais vocálicos. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Então, assim, até o tempo de Jesus, algumas pessoas me perguntaram, mas Jesus falava hebraico, Jesus falava grego. O que Jesus falava? Jesus falava aramaico. Devido à grande influência do povo babilônico sobre o povo de Israel, porque eles ficaram por 70 anos lá, então o povo pegou bastante esse linguajar babilônico, e o idioma que eles falavam na época de Jesus era o aramaico. Só que tinha uma regra. Dentro das sinagogas, para fazer as orações, dentro da sinagoga, para eles fazerem as leituras, eles faziam em hebraico. Então o hebraico já não era mais uma língua tão usada para conversar no dia a dia, mas sim o aramaico. Então Jesus falava aramaico, Jesus falava grego e Jesus falava hebraico. Só que o hebraico que ele falava era só nas sinagogas.
Então aqui foi o desenvolvimento do hebraico. Esse daqui foi o desenvolvimento do hebraico. Como eu havia dito, os fenícios que inventaram a escrita. Então tá aqui o alfabeto fenício. Aí pro lado de cima aqui tem alguns países que foram desenvolvendo pro lado de cima. Aí foi desenvolvendo o alfabeto. Hoje o alfabeto do hebraico, ele é exatamente assim, ó. Aqui tem o Aleph, aqui tem o Bet, o Gimel e por aí vai. Já nosso alfabeto, que é o latino, o grego romano, né, já foi desenvolvendo também para baixo. Então tudo começou do fenício. Então começaram aqui, alguns países foram subindo, 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 até que o alfabeto chegou aqui. Já o nosso, que é o brasileiro, né, o que a gente fala hoje, começou assim e foi descendo, 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 até que formou o A. Aqui foi subindo, subindo, até que formou o B. E o nosso caso foi descendo, até que formou o B. Então, assim, o nosso alfabeto, o alfabeto hebraico, ele tem grandes influências do fenícios. Eu vou mostrar daqui a pouco que eles preservaram um pouquinho mais essas características do fenício no hebraico do que nós brasileiros. Então, essa tabela aqui é importante que você tenha em mente que o nosso alfabeto surgiu dos fenícios, que foi a primeira escrita. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho do alfabeto, porque o alfabeto hebraico ele é muito rico em significado. Como o nosso alfabeto e o alfabeto deles evoluíram a partir do fenício, o alfabeto do fenício, cada símbolo simbolizava uma coisa. Cada palavra, cada letra simbolizava algo. Já o nosso não. O exemplo, o A. A letra A, o que significa a letra A? Não significa nada. Já em hebraico, a letra A, ela significa força, liderança, primeiro. Então, assim, olhando dentro dessa tabela, a letra A aqui, para os fenícios, simbolizavam força, líder. Então, e foi assim que começou a evolução do alfabeto hebraico. Essa é uma tabelinha que é importante que você saiba, porque cada letra do alfabeto hebraico tem um significado. Todas as letras do alfabeto vai ter um significado. Eu vou mostrar aqui essa tabelinha. Então tá aqui a primeira letra do alfabeto, que é o Aleph. O Aleph significa força, líder e primeiro. A letra Bet significa família e casa. Só para você ver como é muito importante a gente saber essa tabela, a palavra pai em hebraico se escreve com a letra Aleph e com a letra Bet. A palavra pai se escreve com a letra Aleph e com a letra Bet. Aleph, o que significa aqui, ó? Força. Aleph significa força e Bet significa casa. Então a palavra pai, o que é? Força da casa. Então a gente começa a entender e ver que o hebraico ele é um idioma muito rico em significados. Hoje a palavra pai no português não significa nada. O que é o pai? Não tem um significado para pai. Já em hebraico, a palavra pai significa força da casa, autoridade da casa, o líder da casa. É assim que os judeus formaram as palavras. Então cada letrinha vai ter o seu significado. Então aqui eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco esse material. Aí vocês dão uma olhada. Aqui continua o alfabeto. Uma coisa legal, eu vou falar um pouquinho disso depois, mas só para a gente ver essa tabela ainda. A força da casa é o pai. Essa letrinha aqui, ó, o A, o Aleph, ele significa força. Essa letrinha aqui, o Lamed, que é o L, significa autoridade, controle. Então a palavra El, que significa Deus, a palavra Deus, que significa Kuá, escreve Kuá, e escreve com L. Então a palavra Deus significa força que conduz. Aqui, ó, força que nos conduz. É a força que nos carrega. Um cajado aqui, ó, de conduz.
Então a palavra Deus em hebraico significa literalmente aquele que nos conduz, aquele que nos salva, aqueles que nos conduz ao caminho pela vereda. Então cada palavra no hebraico a gente começa a entender um pouquinho que o significado muda totalmente. Então o pai é a autoridade da casa e Deus é a força que conduz. Eu vou disponibilizar essa tabelinha para vocês, aí vocês vão dando uma olhada no que significa cada letra. Falar um pouquinho então de Eliezer Pirman, o pai do hebraico moderno. Eu falei então que nos tempos de Jesus, 70 anos depois da morte de Cristo, houve uma diáspora e o povo se dispersou. Um povo foi para Roma, o outro povo foi para a Suíça e o povo foi se dispersando nessa diáspora. Só que teve um movimento chamado sionismo, eu não vou falar muito dele agora, vou ter uma aula só para isso. Teve um movimento chamado sionismo. O que aconteceu? Esses judeus que estavam para fora de Israel resolveram voltar para Israel. Tudo bem, eles voltaram para Israel. Só que o que eles falariam lá em Israel? Qual idioma que eles iam conversar lá em Israel? Sendo que um falava romano, o outro falava o português de Portugal, o outro falava, enfim, cada um falava com o seu idioma. E nesse período do sionismo, eles voltaram para Israel. Qual idioma que eles falariam em Israel? Sendo que cada um fala o seu idioma. Um fala inglês, o outro fala alemão. Então entra esse camarada aqui, foi uma das mentes brilhantes, que é o pai do hebraico moderno, que é Eliezer Pirman. O que esse camarada fez? Ele criou um dicionário, ele que fez novamente o hebraico moderno. Porque, por exemplo, na Bíblia não tem a palavra tomate. Se não tem a palavra tomate na Bíblia, como que os judeus iam falar de tomate? Na Bíblia não tem a palavra cinema, não tem a palavra calculadora. Então eles não existem essas palavras na Bíblia e na língua judaica. Então o que esse Eliezer Pirman fez? Ele criou todas essas palavras. Ele criou uma palavra para cinema, ele criou uma palavra chamada calculadora, ele criou uma palavra chamada garrafa. Então ele criou todas essas palavras e restaurou assim o idioma falado na época, que é o hebraico. Então Eliezer Pirman, ele é o pai do hebraico moderno. Esse daqui é Eliezer Pirman, é ele que fez o dicionário hebraico, e hoje o hebraico que se fala em Israel é um hebraico que ele desenvolveu, que é o hebraico moderno. Então esse homem aí foi um grande judeu. Hoje os judeus consideram demais esse homem, porque ele que restaurou a língua para eles falarem novamente. Conceito de transliteração, isso é muito importante. Vamos dar um foco aqui nessa parte, porque é isso que a gente vai aprender durante o curso. O que é transliterar? Isso a gente vai fazer muito. Qual que é o foco do nosso curso aqui? Transliteração. Então a gente vai pegar um texto em hebraico, esse desse daqui, por exemplo, essas letrinhas que não dá para entender, a gente vai pegar essas letrinhas e vai transliterar ela para o modo que a gente consiga entender. Então a gente pegou essas duas letras e transformamos em lev. Depois que a gente pegou essa palavra lev, aí a gente vai no dicionário e vê o que significa coração. Então esse é o conceito de transliteração. A gente pega uma palavra, uma letra, um idioma desconhecido, transforma ela num idioma comum a nós, né, que é o alfabeto brasileiro, e depois a gente pega e traduz a palavra para ver o que significa. Espero que você tenha entendido essa parte aqui de transliterar. Então aqui tem algumas palavras que eu separei. Então aqui está escrito lev. Lev em hebraico é coração. A segunda palavra que eu separei aqui é baruch. Baruch, que significa bendito. Bendito, abençoado. Então a gente pegou essa palavra em hebraico, a gente transliterou ela. Depois de ter transliterado, o que a gente fez? A gente traduziu. Aqui está uma outra palavra, slicha. Slicha significa perdão. A gente pegou também essa palavra aqui em hebraico, slicha, transliterou ela, transformamos ela vamos falar assim, num português, e depois usamos o dicionário e verificamos que essa palavra slicha em hebraico é perdão.
Espero que você tenha entendido esse conceito aqui de transliterar. Tá, para a gente dar continuidade aqui nas aulas, eu adotei um padrão. Isso é um padrão que todos os professores de hebraico adotam, todo mundo que vai estudar hebraico adota. O que seria esse padrão? Toda vez que a gente lê, isso é importante você gravar. Toda vez que você lê a CH, essas duas letras, CH, a gente vai ler com o R de carro. A gente não vai ler igual no inglês que é T. A gente vai ler com R de carro, na garganta arranhando. Então aqui, ó, Baruch. Ó, então CH aqui sempre vai ser na garganta. Baruch. Esliha. Esliha. Então esse é um conceito aí, um padrão que a gente vai adotar. E nas próximas aulas eu vou passar algumas palavras. E quando você lê esse CH, você não vai ler chá, você não vai ler chá, tipo de Xuxa, você vai ler com o R na garganta. Beleza? Então assim, só para finalizar essa pequena aula aqui, eu vou passar uma curiosidade aqui. Você fala assim, mas Moisés, se o alfabeto foi criado só depois, no reinado de Davi, Moisés escreveu os 10 mandamentos, Deus escreveu os 10 mandamentos em qual idioma? Pessoal, os 10 mandamentos escritos pela mão de Deus, ele foi escrito em fenícios. O idioma falado na época era o hebraico, só que como não tinha um sistema de alfabeto ainda criado na época de Moisés, então Deus escolheu o idioma que tinha na época, que era o fenício. Deus não ia escolher um idioma pagão para falar com seu povo e deixar a sua lei escrita, como está aqui no slide. Deus não ia escolher o hieróglifo, que era a língua dos egípcios, para mandar os 10 mandamentos, porque é uma língua pagã. Lá eles homenageiam a Deus Sol, a Deus Lua, entre outros deuses. Então o idioma que foi escrito os 10 mandamentos é o hieróglifo, é os fenícios. O idioma, a língua dos fenícios. Beleza? Até a próxima aí, galera. Espero que vocês tenham entendido aí tudo que eu quis passar sobre o hebraico. E já na próxima aula eu vou passar algumas palavras, a gente vai escrever junto. E lembrando que até o fim desse curso, vocês vão estar aptos a traduzir, a transliterar esse pequeno versículo. A gente vai ler bastante versículo em hebraico e nas próximas aulas já a gente já vai começar a aprender o alfabeto. E eu tenho certeza absoluta que se você fizer tudo que vai ser passado, até o final você vai ter aprendido muito. Tanto sobre a cultura hebraica, que a gente vai falar muito sobre a cultura hebraica, quanto na parte da alfabetização do hebraico. Beleza? Até a próxima, galera.